O Evangelho é suficiente. O Evangelho é tão somente o que eles precisam. E eu vou dizer uma coisa, sabe que alguns pais não conseguem alcançar o coração dos seus filhos? O próximo versículo vai dizer isso para nós. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Eu ensino, quando eu dou aula de hermenêutica no seminário, eu ensino esse versículo para os meus alunos, dizendo assim, essa é a chave hermenêutica para você conhecer as Escrituras. Esse versículo é a maior chave hermenêutica que nós temos na Bíblia, ou seja, é a chave para a gente conseguir interpretar a Escritura. Por quê? Veja bem o que está escrito. Acompanhe comigo. Se alguém quiser, significa uma disposição interior, voluntária, uma disposição pessoal. Não é alguma coisa que é produzida por uma tentativa de manipular a massa e fazer com que todo mundo venha querer a mesma coisa. Não, essa é uma disposição pessoal. Se alguém é pessoal. Da mesma maneira do discipulado. Lembra do discipulado que nós estudamos aqui na igreja? Se alguém quiser vir após mim, é pessoal. Não é um texto que traz para nós uma circunstância que é de grupo, mas é pessoal. Se alguém quiser, se alguém tiver à disposição, de quê? De fazer a vontade dele. Não é de conhecer a vontade dele. Tem gente que tem disposição de ouvir e conhecer, de aprender e de dizer é bom, é legal, é joia, é maravilhoso, é tudo. Mas não há disposição no seu coração para fazer. Fazer é diferente de conhecer. Fazer é praticar. Fazer é colocar aquilo em obediência na vida. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer? Se alguém quiser obedecer a Ele. Porque se você quer conhecer a palavra de Deus, a sua disposição tem que ser a de colocá-la em prática na vida. Então, não há a possibilidade de conhecer o ensino real e verdadeiro do Evangelho sem que primeiro a nossa vontade seja alcançada para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a minha vontade, não é para fazer aquilo que eu quero, que eu acho melhor, que eu acho interessante, que eu entendo que seja melhor. Não, é a vontade dele. É a vontade dele. E aí, o Senhor Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade dele. Quem é que está falando? É Jesus. Vamos dar uma olhada na vida de Jesus em relação a isso? Há um texto clássico que Jesus fala a respeito disso. Não sei se vocês se lembram dele. No Evangelho de João, anteriormente, no capítulo 4, depois que ele conversa com a mulher samaritana, os seus discípulos chegam, trazendo comida. E o que Jesus diz para eles? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento, a razão do meu existir é fazer a vontade daquele que me enviou. Daí vem toda a autoridade espiritual que Jesus tinha para ensinar, para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer toda a sua obra. Vocês estão entendendo? A autoridade espiritual. Por que essas coisas não acontecem hoje? Porque nós não temos autoridade espiritual. Nós só temos autoridade funcional. Nos falta autoridade espiritual. Por quê? Porque nos falta disposição para fazer a vontade de Deus. Nós queremos colocar condições para Deus, para a gente fazer alguma coisa para Ele. E quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, não existe mais condições nossas. Não existe mais circunstâncias nossas. Quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, a gente está se rendendo. A gente está se entregando. A gente está dizendo, Senhor, aqui está a minha vida. O que eu quero é que se cumpra nela o que é teu. A tua vontade, o teu desígnio, o
teu propósito, aquilo que o Senhor tem para a vida. Aí vem um prêmio. E esse é o melhor prêmio da vida. Conhecer a doutrina. E a doutrina aqui diz respeito a todo o ensino que Jesus Cristo compartilhou através do Evangelho. O prêmio de quem quer fazer a vontade de Deus é conhecer a Escritura, é saber o seu significado real e verdadeiro. O prêmio é conhecer a respeito da doutrina e ter a confirmação de que ela é divina, que ela vem de Deus, que aquilo que falamos corresponde de fato e de verdade à revelação de Deus para a nossa vida. Estão entendendo? O grande prêmio de quem quer viver para realizar a vontade de Deus é conhecer a verdade de Deus. Mas eu te pergunto nessa noite, o quanto isso é importante para mim e para a sua vida, o quanto isso tem valor para nós, o quanto nós anelamos por isso, o quanto nós desejamos por isso, o quanto isso é importante para nós. Porque você só vai buscar aquilo que realmente for importante e tiver valor para você. Porque enquanto você não conseguir enxergar isso como o bem mais precioso que você pode alcançar na vida, você jamais inclinará o seu coração para esse conhecimento bendito, para essa disposição de coração e de alma, para viver a vontade de Deus na sua vida. Porque o conhecimento de Deus não é tão importante assim, para que eu tenha que abrir mão de minha própria vida por causa da vontade dele. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Mas é a isso que nós somos chamados. Cito de novo textos clássicos que nós já meditamos, já estudamos aqui. Veja se isso não é importante, o conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aquele texto que a gente conhece praticamente de cor e salteado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação da mente vem pelo conhecimento da doutrina. Mas ele diz assim, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o propósito da vida, então? Conhecer a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, você vai conhecer de fato e de verdade o próprio Deus. Estão entendendo? É simples a conta. O quanto conhecê-lo é importante para nós. O quanto desfrutá-lo é importante para nós. Qual o valor que isso tem? Qual é o valor que isso tem? Qual é a importância que isso tem? Infelizmente, irmãos, a realidade é que hoje nós temos dado mais valor à palha do que ao fruto. Infelizmente. A palha tem ocupado um lugar de muito valor, de muita importância na vida, quando na verdade o fruto é muito mais relevante, muito mais importante, muito mais saboroso, muito mais precioso para a nossa vida. Jesus, no versículo 18, ele diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. E essa é a minha preocupação, especialmente como pastor, quando você vai compartilhar algum texto, conversar alguma coisa, quando alguém vem resistindo, falando assim, não, mas a tal pessoa, ele fala assim, 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 eu não concordo muito não. Você é discípulo de quem? Dessa pessoa ou você é discípulo de Cristo Jesus? É porque essa pessoa trouxe para você o último pensamento, a última novidade, a última interpretação, porque isso corresponde de fato, de verdade, àquilo que a palavra de Deus ensina. Eu espero que vocês estejam entendendo. Ou seja, eu não sou discípulo de nenhum homem. Eu leio eles.
Eu leio comentaristas, eu leio pessoas que procuram trazer o entendimento da Escritura de uma forma mais nítida, mais clara. Mas o que me chama a atenção, especialmente no homem que expõe as Escrituras, é se ele está sendo fiel a elas. Porque eu concordo muito com o que disse João Calvino. Ele disse o seguinte: a Escritura, a palavra de Deus, ela não precisa nessa noite de mim aqui como o intérprete dela. Deus só precisa de mim aqui como alguém que vai compartilhar a interpretação dela. Mas a própria interpretação da Escritura, ela não se dá pela minha capacidade humana de compreendê-la. Mas a Escritura, como João Calvino disse, ela interpreta a si mesma. Ou seja, a palavra de Deus tem uma interpretação, e essa interpretação, ela vem do próprio Deus para a nossa vida. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, não é se ele tiver um QI grandão, não é se ele tiver uma capacidade intelectual apurada, não é se ele for extremamente versado em muitas ciências dessa vida, não é se ele ler a Bíblia de dia, de tarde, de noite, se ele estudar livros, se ele fizer isso, nada contra isso, tá, irmãos? Quem quiser fazer, faça. Quem quiser estudar, estude. A gente deve fazer isso. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos buscar o conhecimento. Mas confiados em quê? Em que o verdadeiro conhecimento será trazido à nossa vida como resultado de uma disposição interna, íntima, pessoal, de fazer a vontade de Deus. Na economia de Deus, Deus não desperdiça o seu poder, não desperdiça o seu conhecimento. Ele dá verdadeiramente a revelação, o entendimento, a compreensão, a clareza para aqueles que, como prerrogativa, querem fazer a sua vontade. Por que Deus vai dar coisas para pessoas que de repente vão procurar falar como está escrito? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, ou seja, está procurando reconhecimento. Está procurando simplesmente ser aquele diferentão da turma, aquele que fala diferente, aquele que tem um pensamento diferente, aquele que é inovador, aquele que está atualizando, aquele que está fazendo uma série de coisas hoje. Ou seja, é aquele que é o diferente, que é a novidade, que está trazendo algo inédito. Eu, pastor Santo, tenho a convicção pessoal que eu jamais pregarei uma mensagem nesse púlpito aqui inédita. Eu vou pregar aquilo que está sendo pregado ao longo da história. Eu vou ensinar aquilo que está sendo ensinado ao longo da história. Não existe novidade. É o mesmo livro, é a mesma palavra, é a mesma verdade que tem sido repetida, que tem sido pregada, que tem sido ensinada, que tem sido instrumento para a edificação do povo de Deus através da história. Não tem nada novo. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui, não vou inventar uma roda aqui, eu não vou trazer uma mensagem inédita, nova, uma nova revelação, uma nova coisa. Não, nós vamos lidar sempre com aquilo que já foi revelado, que aquilo que já foi trazido, que aquilo que já foi pregado. E é por isso que a gente lê os comentaristas do passado, para a gente aprender com eles, para saber o que eles perceberam, para a gente poder ensinar a vida da igreja nesses dias, mas sempre trazendo a mesma verdade, a mesma realidade. Por quê? Porque é a doutrina de Deus. Agora, quem está querendo trazer alguma coisa de si mesmo e querendo chegar e dizer isso aqui eu não aprendi com ninguém, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, isso aqui é... Pode tomar cuidado. Pode tomar cuidado, porque está procurando o quê? Reconhecimento humano, está procurando glória humana, está procurando aplauso, está procurando ser alguma coisa que de fato, de verdade, jamais será. Mas veja bem, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. O que eu quero dizer? O que Jesus quer dizer com isso? Esse é confiável. Esse tem a palavra de Deus no lábio. Esse fala segundo o ensino da verdade. Esse é confiável. E por que ele é confiável? Porque ele não fala de si mesmo, mas ele fala segundo o Evangelho de Deus. Segundo o Evangelho da graça de Deus. Ele não está preocupado com a sua própria glória. Acima de tudo,
Ele está preocupado com aquilo que nós cantamos no princípio desse culto. Primeiro cântico. Glorificar a Deus nesse mundo. Que Deus seja glorificado. Que Deus seja engrandecido. Que Jesus Cristo de Nazaré seja pregado. Que Jesus Cristo de Nazaré seja proclamado. Que Ele seja conhecido. Ele não precisa de reconhecimento pessoal. Porque Ele já tem tudo. Ele já tem o quê? A glória no mais alto lugar, na presença de Deus. Lembra quando os discípulos voltaram felizinhos da vida, porque os demônios se submetiam a eles e tal, aquela coisa toda, né? Fizeram obra grande naquele tempo, né? E quando voltaram todo alegre, em teu nome, Jesus, até os demônios se nos submetem. Aí Jesus dá uma apagadinha no fogo deles e fala assim, vocês estão alegrando por isso? Alegrem-se mais por saber que nesse momento o nome de vocês está arrolado nos céus. Alegre-se por saber que não é a glória humana que importa, mas você ser conhecido na eternidade. Você ser conhecido na presença de Deus. Você ser conhecido como alguém que serve a Deus fielmente, que busca a verdade de Deus para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, de maneira eu queria terminar nessa noite. Entenda uma coisa. Você está em alguma função de autoridade que Deus te colocou nessa vida? Primeira função de autoridade é dos homens aqui dessa igreja, que são casados, claro. Você tem uma função de autoridade, você é líder da sua casa. Só que essa liderança que você deve exercer, ela é espiritual. Você precisa aprender com a palavra de Deus. Você precisa aprender com a pessoa de Jesus Cristo. Por que você precisa aprender com a pessoa de Jesus Cristo? Porque o texto de Efésios, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então o marido que é um bom líder espiritual dentro da sua casa e que conduz bem a sua esposa, é aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse marido é um excelente marido, com todos os defeitos que ele tem, mas ele é alguém que está procurando reverberar Cristo na vida da esposa. Ou seja, amando, cuidando, provendo, promovendo. Mas a mulher também ocupa uma função de liderança dentro da casa. Tanto é que a palavra de Deus diz, mulheres, mulher sábia edifica. Ela edifica a sua casa. E como a mulher sábia edifica a sua casa? Segundo a palavra de Deus. Porque ela é alguém que enxerga o seu marido como líder da sua casa, como aquele que representa o próprio Cristo dentro da sua casa. E ela, como a igreja, é chamada para ser o instrumento de Jesus, para auxiliá-lo na obra que ele está fazendo sobre a face dessa terra, a mulher é chamada para auxiliar o seu marido na responsabilidade que Deus designou ele para cumprir, para realizar dentro da sua casa. Então a mulher ela é a auxiliadora idônea que ajuda o marido a cumprir. Os dois têm autoridade sobre filhos, aqueles que têm filhos. Qual que é a responsabilidade desses pais com seus filhos? Exercer uma autoridade espiritual. Não é, como eu já disse anteriormente, pesquisar a última maneira como se faz para criar filhos, para tentar mudar a vida do filho, para tentar... Não vai resolver. Porque essa autoridade de pai, de mãe, é uma autoridade espiritual. Foi dada por Deus. Deus é que criou o homem, Deus que criou a mulher e estabeleceu a família. Crescer e multiplicar. Então, se Deus diz para a gente fazer uma coisa, Ele vai dar para nós o quê? Toda a condição daquela coisa ser feita. Mas para a gente ter autoridade espiritual, a gente tem que ter a vontade de apresentar um lar ao Senhor que o glorifique, que o exalte, que nele ele seja reconhecido. E aí a gente não negocia nenhum padrão. A gente não negocia o quê? A palavra de Deus. Eu não amo meu filho, minha filha, mais do que eu amo a Deus. Eu não posso admitir ver o meu filho fazendo uma coisa que está fora dos parâmetros da palavra de Deus. E eu ficar rindo com isso, eu ficar me alegrando com isso, eu achar que isso é lindo, bonitinho. É o que acontece demais hoje.
Deixa o filho à vontade e acha bonitinho, ele está indo para um caminho mau e não o adverte, não lhe chama atenção. Veja como Jesus lidou com essas pessoas que estavam no caminho errado. Ele chamou a atenção delas, ele repreendeu elas. Ele deixou tudo muito claro e evidente para elas. Por que não deixamos para os nossos filhos? Nós temos autoridade espiritual, mas essa autoridade espiritual precisa ser exercida como? No poder de Deus através da palavra. O que é de mais precioso que você tem para dar para o seu filho? A palavra de Deus, o evangelho de Deus, o conhecimento de Deus. Entende? Não é simplesmente abraçar ele e dizer que você ama. Amém, você vai poder fazer isso a vida inteira e vai ser sincero, mas eu não sei se vai ser eficiente fazer somente isso. Seu filho é um pecador que precisa ser alcançado pela graça de Deus. E ele só será se ele ouvir o evangelho da graça de Deus. Porque é só pela palavra de Deus que o homem pode ser salvo. É só pelo evangelho de Deus que o homem pode ser transformado. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Você pode dizer para ele, que gracinha, e ele está fazendo alguma coisa errada. Que bonitinho! Ai! Na verdade, você só está contribuindo para que a perdição dele seja maior ainda. Enquanto você não diz para ele, o evangelho diz isso. A palavra de Deus diz isso. É isso que versa a palavra de Deus. É isso que ensina a verdade de Deus. Por quê? Porque você é alguém que está comprometido com ela. Agora, se eu não estou comprometido com essa verdade, eu, de certa forma, também não estou nem aí. No seu trabalho, às vezes você foi colocado numa posição de autoridade. Como você exerce autoridade no trabalho espiritual? Lembra que o texto de Efésios lá diz para nós sobre quem trabalha como servo e quem trabalha como patrão, como que ele deve ser, ou quem tem uma autoridade sobre funcionários, como que ele deve exercer essa autoridade? Não entender que simplesmente ele tem que usar os parâmetros do mundo para dizer, Jesus, ele lidou com o homem desse jeito. O homem queria que ele fosse curar o servo dele. Quando Jesus estava indo, disse, não precisa de deixar Jesus entrar na minha casa, não, manda um recado para ele. Eu, o centurião, né? Eu tenho soldados sobre as minhas ordens. Eu digo vai, e ele vai. Eu digo vem, e ele vem. Não precisa que o senhor entre na minha casa. Mas é fato que naquele trabalho daquele centurião, ele tinha uma responsabilidade. Ele dizia ao soldado, faz isso. Ele disse ao soldado, vem isso. Mas ele reconheceu que... Agora, como que o centurião, que é um cara militar, que tem autoridade sobre 100 soldados, ele consegue olhar para Jesus, quem é Jesus, para ele dizer assim, eu também sou sujeito às ordens. O senhor não precisa vir na minha casa, reconhecendo o quê? A autoridade de Jesus. Você assim, olha, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Reconhecimento de autoridade. Mas de onde vem essa autoridade de Jesus? Do que ele acabou de dizer. É porque o ensino não é dele. Vem da vontade de Deus que ele está vivendo para realizar todos os dias na vida. No seu trabalho, não é preciso simplesmente que as pessoas reconheçam você como chefe. É preciso que no seu trabalho, se você ocupa uma posição de chefia, as pessoas que trabalham com você enxerguem lá um servo de Jesus Cristo, que também está debaixo de autoridade aqui. E sabe debaixo de qual autoridade nós estamos aqui? Não é do pastor, é do Senhor Jesus Cristo. Você está debaixo da autoridade dele e você lida com alguém que agora você tem autoridade sobre ele, mas espera que você seja para ele o que Jesus foi para aqueles a quem ele ensinava e compartilhava o evangelho, uma bênção. Espera que você revele o caminho da verdade para ele. Espera que ele possa encontrar Jesus Cristo através da sua liderança lá no seu trabalho. É assim que você lidera lá? É assim que você é chefe lá? As pessoas conseguem enxergar Jesus na sua vida lá, porque você sabe que está vivendo para fazer a vontade dele, mesmo no seu ambiente de trabalho. Estão entendendo? Eu não tenho que ser chefe de um jeito no meu trabalho e de outro nas coisas que eu faço aqui na igreja. Eu lidero aqui na igreja, aqui eu tenho que ter cuidado, ser bonzinho com todo mundo. Lá no trabalho é assim, não, porque o trabalho é diferente, é vida secular. Não, você é servo de Jesus Cristo onde você estiver sobre a face dessa terra. E aonde você estiver sobre a face dessa terra, você é chamado para exercer uma liderança espiritual, autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é para que as pessoas vejam na nossa vida Jesus Cristo de Nazaré.
Vocês estão entendendo? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. E assim, irmãos, aonde nós tivermos alguma posição que Deus nos colocar de autoridade sobre essa terra, nós somos chamados a glorificá-lo. O Senhor Jesus Cristo tem a maior autoridade de toda a terra. Tanto que Paulo, escrevendo aos Filipenses, que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome, não é? Mas você não vem aqui para essa igreja nessa noite pensando assim: eu vou para a igreja hoje à noite, porque se eu não for para a igreja, Jesus é autoridade, e se eu não for, ele pode ficar chateado comigo, ele pode descer o sarrafo em mim depois, né? Ele pode descer a borracha no meu lombo depois, ele pode vir me machucar com força, porque ele é o Senhor. É nessa expectativa que você vem para cá? Por que você vem para cá? Porque ele sabe que ele é o Senhor que deu a vida pela sua vida. Você sabe que ele é o Senhor que te ama. Você sabe que ele é o Senhor que a Bíblia diz que é o advogado que está ao lado do Pai e intercede pela sua vida. Você sabe que ele te ama incondicionalmente. Você sabe que ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Você vem para cá para submeter ao senhorio de alguém que te ama, de alguém que cuida de você, de alguém que é simplesmente a maior bênção da sua vida. Mas preste atenção. É isso também que ele quer que você seja para as pessoas com quem você convive e, de certa forma, tem uma autoridade espiritual sobre elas. Estão entendendo? Nós não fomos chamados para dar ordem para ninguém. Eu dou graças a Deus que tem 21 anos que eu estou aqui nessa igreja pastoreando. Eu nunca disse alguém vai e ele foi, eu nunca disse alguém vem e ele veio. Eu nunca dei ordem para ninguém nesse lugar. Porque eu não sou chefe de ninguém. Eu sou só o pastor. Não sou chefe de ninguém. Não tenho esse tipo de autoridade sobre ninguém. Agora, se precisar aprender, se precisar conhecer, precisar saber, estou à sua disposição. Seja 1, seja 2, seja 10, não importa. Agora, para te dar ordem, você não vai ouvir isso de mim, não. Porque eu não sou chefe. A igreja, se ela tem um chefe, ela tem um só. É Jesus Cristo. E esse mesmo diz para nós simplesmente: façam discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Essa é a ordenança bendita que ele deixou para a nossa vida. É isso que nós somos chamados a fazer. Esse é todo o comprometimento que ele espera de nós. No lar, no trabalho, na vida em sociedade, aonde nós estivermos. Que a gente esteja ali para fazer discípulos do Senhor Jesus. E para fazer discípulos do Senhor Jesus, a disposição do nosso coração tem que ser uma disposição obediente, quem quer conhecer a vontade dele, conhecer a palavra dele e compartilhar. 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 É essa a disposição do nosso coração. É isso que nós desejamos. É mais de Deus, é mais do conhecimento de Deus, é conhecer a Deus mais profundamente. Você tem um desejo de conhecer a Deus mais profundamente? Tem um desejo de ser uma bênção maior nas mãos de Deus? O segredo é: se disponha hoje aí, no seu coração, se alguém quiser, a conhecer a vontade dele, a fazer a vontade dele, a executar a vontade dele. Você vai ver como a sua mente vai se abrir. Você vai ver como o entendimento virá, como o conhecimento mais profundo virá. E não será simplesmente alguns jargões que às vezes a gente posta nas redes sociais, mas será um conhecimento real e verdadeiro que será internalizado e vivido para a glória de Deus. Porque muitas vezes a gente posta coisa que a gente não vive, que não é uma realidade, uma verdade na nossa vida. É só uma coisa bonita, interessante que a gente achou e vai lá e posta. Mas aquilo não corresponde às vezes àquilo que nós verdadeiramente vivemos. Nós estamos só nos enganando, achando que postando alguma coisa bonitinha, alguma frase de efeito, que a gente nem é nossa mesmo, que a gente viu de alguém, isso é suficiente. Não, suficiente para Deus é quando aquela frase de efeito faz diferença na sua vida e muda a sua vida. E a sua disposição de coração é colocá-la em prática para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nessa noite.